Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Analíticas, que tem por objetivo ajudar as pessoas aí a vir a pensar, a analisar, a considerar, verificar alguns assuntos, alguns temas, principalmente em torno de nós mesmos. Então, a proposta do canal é uma proposta de trabalho na área analítica ou psicanalítica, de análise, de verificação nesse processo de autoconhecimento das nossas dificuldades, das nossas questões, nesse sentido. E nas quintas-feiras nós temos procurado desenvolver esse trabalho utilizando este livro do Aguinaldo Paviani, Vida, Seu Maior Patrimônio. Bem, nós temos por hábito e costume, no início das nossas atividades e no final das mesmas, fazer uma oração, fazer uma prece. Inclusive, nós estamos desenvolvendo uma apresentação que esperamos vá ao ar na segunda-feira que vem, onde nós estaremos trazendo algumas informações sobre nós mesmos e também dos objetivos do canal. E ali a gente vai também explicar essa questão do porquê que nós temos esse hábito, esse costume de fazer uma oração, fazer uma prece no início das nossas atividades e no final das mesmas. Então, convido a vocês a ficarem atentos aí nas postagens do canal. E esse vídeo, a priori, o título dele é Quem Sou Eu? E os objetivos do canal Reflexões Analíticas. E ali nós vamos explicar esta questão melhor e mais demoradamente. Bom, então vamos lá à nossa prece. E um dos pontos que eu gostaria de esclarecer é que o nosso canal não tem objetivo financeiro de espécie nenhum. Portanto, vocês não vão encontrar em nenhum vídeo do canal monetização de tipo nenhuma. Ou seja, aquelas propagandas, quando você acessa o vídeo, que vem. Nós não temos nenhum ganho, nenhum lucro com as postagens, as questões do canal. O objetivo é realmente ajudar. Se alguém for ajudado ou se sentir esclarecido, se sentir que compreendeu algum tema, clareou alguma questão para eles, aí já nos daremos por contente. Bem, colocado isto, vamos à nossa oração. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, médico de todos nós, nesses instantes que nos preparamos para mais uma atividade das noites das quintas-feiras, vimos neste momento, Senhor, em que nos reunimos através das vias da tecnologia, te rogar as tuas bênçãos em favor de todos nós e te pedir a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Que esses corações amigos, lúcidos e esclarecidos do mundo maior, possam encontrar em cada um de nós aqueles elementos e aquele espaço para nos auxiliar, tanto na transmissão das ideias, das informações, dos conhecimentos desta noite, quanto também na sua captação e na absorção, na compreensão das mesmas. Te pedimos abençoar as nossas amigas que se reúnem conosco a partir do plano físico, e também, Senhor, aqueles corações que se unem a nós a partir dos planos espirituais da vida. Lembrando que, no decorrer das nossas existências, ferimos muitas pessoas, te rogamos as tuas bênçãos em favor de todas elas, e, particularmente, Senhor, te pedimos por aqueles que nos feriram,
nos magoaram, nos machucaram ou nos prejudicaram de alguma forma. Abençoe esses corações, abençoe a nós outros, para que possamos, compreendendo, entendendo, trabalhar nas linhas do perdão, do entendimento e da fraternidade. Neste preito, lembrando dos nossos familiares, entes queridos, conhecidos e amigos, que estejam estagiando por momentos mais difíceis ou complicados de suas vidas, abençoa-os e estendei estas bênçãos em favor de toda a humanidade. Em tempo ainda, lembrando dos membros do grupo Conhecer, que temos no WhatsApp, te rogamos abençoar cada um deles e, particularmente, Senhor, abençoe aqueles que virão nos ouvir ou nos assistir de futuro. Que estas informações possam alcançar os seus corações, as suas mentes, tornando-lhes de utilidade de algum modo. Abençoa-os e abençoa a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, então hoje nós vamos ver um trecho, continuando aí a história da família Lauser, na qual nós intitulamos Avaliações Comportamentais. Como já informamos de outras vezes, esses pequenos títulos não constam da obra original. São títulos que nós, da nossa parte, temos a esses trechos que nós vamos lendo aqui, numa tentativa de tentar avaliar ou definir o tema central da leitura, daquele trecho da história que estamos vendo, ou estamos acompanhando. Muito bem, e ela começa assim. A família Lauser sofria, principalmente Reimann Filho, que se sentia culpado em relação à tragédia ocorrida com a irmã. Então, gente, só recordando, lembramos que a irmã dele tentou suicídio, mas conseguiu ser socorrida a tempo. É só assistir aí os vídeos anteriores, vocês poderão acompanhar a história. Júnior nunca foi verdadeiramente amado por seus pais. Sempre esteve cercado de muitas babás, mas quase nunca recebia amor. O pai, sempre preocupado com os negócios. A mãe, sem estrutura emocional, perdida nos labirintos de seus medos internos, acabou por comprometer a infância do menino. Todas as situações traumáticas vividas na infância produziram um adolescente inseguro que, através das loucuras e do vício no álcool, tentava chamar a atenção de seus pais. No entanto, agora o mundo havia desabado sobre sua cabeça. E se a querida irmã morresse? Ele não iria se perdoar. Mas a questão mais relevante era: o jovem mudaria seu comportamento? Às vezes, mediante uma bala emocional ou uma doença grave, fazemos 1000 promessas, mas após um tempo, esquecemos. Após algumas horas de tensão extrema, Julieta recebeu uma ligação. Era Dr. Tibério, informando que a cirurgia de Ernestino havia sido um sucesso. Como era de praxe, permaneceria por alguns dias na UTI e depois iria para o quarto. Aí só recordando aqui também que nós vimos no último estudo, ou no penúltimo, não me lembro ao certo, que o Ernestino estava indo para o bloco cirúrgico quando a Julieta, que é sua filha,
recebeu o telefonema de uma amiga falando, ó, tem algo estranho aqui na sua casa, vem urgente para cá que tem alguma coisa errada. Eu estou tocando na porta aqui, ninguém está atendendo, mas eu estou vendo um rapaz caído ali no sofá. Onde ela saiu correndo e encontrou toda aquela situação, toda a tragédia. Já foi narrada aí, já não vai estender aqui muito. É só pegar o vídeo anterior aí que vocês irão ver. Bom, continuando. Apesar do alívio, todos continuavam apreensivos. Heyman era corresponsável por muitas tragédias que aconteceram em sua família. Embora estivesse abalado emocionalmente, teve um momento de lucidez emocional. Na sala de espera do hospital, observou Julieta e pensou que, ao longo dos anos, nunca ouviu os clamores da esposa e, com isso, adubou sua baixa autoestima. Além disso, o fato dele não ser homem de uma mulher só contribuiu, com certeza, para o caos emocional da companheira de tantos anos. Infelizmente, a reflexão durou pouco. Heyman tinha uma visão especial para os negócios, porém, era cego para os assuntos dos sentimentos. Avaliava com maestria os andamentos dos negócios, mas nunca conseguira avaliar a própria existência. Para camuflar os próprios erros, sempre culpava alguém e nunca entrava em contato com suas partes rejeitadas, ou seja, o seu lado sombrio. Heyman teve boa infância. Foi amado por seus pais. Nunca enfrentou dificuldades financeiras. Aqui, só fazendo um parêntese, nós temos que lembrar que tem dois Heymans. O pai chama Heyman e também colocou o nome de Heyman no filho, Heyman Júnior. É muito comum isso, né, em algumas famílias. Então, quando a gente referir ao filho, sempre vai ter o Júnior aí. No entanto, a sua personalidade arrogante e prepotente era uma herança espiritual dele mesmo. Então, aqui tem algo importante. A sua personalidade arrogante e prepotente era uma herança espiritual dele mesmo. Em outras palavras, como acontece com muitos de nós, Heyman, na atual existência física com tais comportamentos, demonstrava que ainda era um espírito não tão evoluído. E aqui a gente coloca um parênteses aqui nessa frase. Era um espírito não tão evoluído. Essa é uma questão bastante delicada, bastante ampla, porque definir o nível de evolução de alguém é muito difícil. Então, é algo bastante complicado. Porque a qual evolução nós estamos nos referindo? A evolução do espírito ou a evolução da persona? Ou estamos baseando a evolução do espírito com base na personalidade? O problema é que o espírito é um ser que a gente não conhece, a gente não tem o histórico dele. Como Jesus, por exemplo, que bate o olho na pessoa e vê todo o histórico da pessoa, todo o seu passado espiritual, toda a sua andança. Então, tem alguns espíritos que têm essa capacidade de ver além. Por isso que Jesus vai definir na sua conversa com, em particular, na sua conversa com aquela sobre a reencarnação, que era mestre Nicodemos, ele vai dizer, não se sabe de onde vem e para onde vai.
Esse é o espírito, a gente não sabe. Então é muito complicado a gente falar isso, porque o espírito já não tem o histórico dele, a gente não sabe que nível espiritual a pessoa se encontra. A gente pode definir, falar assim, olha, em função dos comportamentos, das atitudes das pessoas, você pode definir, ó, a evolução dessa pessoa não é lá grande coisa. Isso é patente. Mas definir com precisão é meio complicado. Então, por isso, nós preferimos usar aqui o termo amadurecido, um termo psicológico, um termo analítico, amadurecido, adulto. Então, a gente colocaria assim, isso aí é um particular nosso, a gente colocaria assim, Heyman, na atual existência, com tais comportamentos, demonstrava que ainda era um espírito não tão amadurecido, não tão adulto. Faltava para ele amadurecimento emocional, psicológico, espiritual, em todos os níveis. A gente prefere essa colocação do que a colocação que o autor utilizou, não tão evoluído. Bom, explicado isto, continuemos. Cada ser imortal traz para a vivência física a personalidade forjada noutros tempos. Aqui também nós não concordamos. Nós vimos aqui um erro, porque é verdade que a personalidade atual ela é uma herança daquilo que o ser é, ou daquele trabalho que o ser, o espírito, já vivenciou em outras vidas. Então, a gente é uma resultante. Mas a gente não vai trazer a personalidade lá de trás para cá. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está correto. Os evangélicos, os religiosos de plantão por aí, costumam muito usar essa passagem de Paulo, onde ele diz que ao homem está dado viver uma única vez. Como se isso definisse a não reencarnação. Só que não é verdade. Agora, Paulo falou contra a reencarnação? Não. Mas então Paulo estava errado? Não. Estava certo. Porque a personalidade, ela só tem uma única vida. Então, o Carlos, o fulano, o Beltrano, ele vai viver uma única vez. Então, essa personalidade ela não vai se repetir lá na frente ou em outras vidas. Não vai. O espírito que hoje está revestindo ou animando essa personalidade, ele sim vai gerar uma nova personalidade. É uma nova persona. Por isso que essa palavra personalidade ela é esplêndida, porque ela significa máscara. E a persona é exatamente aquela máscara que no teatro antigo, no teatro da Grécia, os atores usavam para representar uma personagem, uma pessoa. Então, essa palavra é muito própria, vamos dizer, perfeita para a questão. Então, o espírito ele vai criar uma nova personalidade. Agora, essa nova personalidade vai herdar aquilo que já é esse conjunto de personas que já existiu, que esse espírito, esse ser já animou. Então, esta é a questão. Assim como nós, biologicamente, em termos de corpo, a gente herda a genética, a herança genética dos nossos pais, isso também ocorre a nível espiritual. Só que espiritualmente a gente não herda a herança dos pais, jamais. A herança a gente herda de si mesmo. De si mesmo. Biologicamente, geneticamente, aí sim, a gente vem trazendo a herança, aquela carga genética lá dos pais, tanto da mãe quanto do pai. Aí, havendo preponderância,
Porque nessa questão tem questões de ascendências espirituais que nós não vamos trabalhar aqui, porque senão a gente ia entrar em muitos temas, abrir um campo, uma área muito, muito grande e tomar tempo, e a gente ia perder o foco do estudo. Mas, em termos espirituais, há sim uma ascendência espiritual em cima dessa questão. Há um domínio, há um controle, vamos dizer, uma gerência nesse sentido. Bem, então a gente não concorda com essa frase aqui, acho que está errado. Cada ser imortal, correto, nós somos imortais, e traz para a vivência física personalidade forjada, não. Nós vamos trazer as consequências, os efeitos daquilo que a gente vivenciou lá para trás. O espírito vivenciou. Porque nós, enquanto personalidades, enquanto Carlos, fulano, ciclano, beltrano, a gente não vivenciou essas coisas, nós não estávamos lá. Mas o ser que nós somos, o espírito que nós somos, sim. Então, esclarecido esse outro ponto aqui, vamos continuar. O caso de Patrícia era semelhante. Depressiva, desde criança, reencarnara com um peso nos ombros denominado culpa. É isso. Olha, eu estou para conhecer alguém que não tenha esse peso aí nas costas. Todo mundo que eu conheço, que eu entro em contato, que eu tenho relação, eu vejo e percebo, inclusive em mim mesmo, que a gente traz essa culpa. É algo que a gente não sabe nem definir bem da onde que vem, como é que sai isso. Agora, que nós já falamos em outras oportunidades, sempre há um link, sempre há uma ponte, uma ligação do nosso presente com o passado. Então, a gente vivencia uma determinada situação agora, essa situação que está vivenciando no hoje vai criar um link, uma ponte, um elo com essa questão de passado que está armazenado no nosso inconsciente ou subconsciente, conforme alguns. Todavia, a alienação dos pais em relação aos filhos havia piorado o quadro. Esse outro também é outro detalhe muito importante. Eu também estou para conhecer pais que sejam lúcidos na educação dos seus filhos. Não conheço. Todos que eu conheço e que vejo em filme, novela, para todos os lados, em livros, todos. Falta essa questão, essa maturidade. A gente vê os pais, pelo contrário, acariciando os defeitos, as falhas, as dificuldades e as problemáticas dos filhos, em vez deles darem aquela educação para ajudar no amadurecimento, no desenvolvimento maduro do ser que é seu filho nessa existência, pelo menos está nesse estado, nessa condição de filho, porque o meu filho, os nossos filhos, não são nossos filhos, são, antes de tudo, filhos de Deus, são nossos irmãos de caminhada. Mas nós estamos tendo a oportunidade de, nesse papel de pai ou de mãe, ajudar no desenvolvimento psicológico, mental daquele ser. O grande problema é que nós não temos conhecimento, bagagem, estrutura emocional, psicológica e menos espiritual, nem para nós. E aí, como vamos dar, como vamos oferecer ou ofertar aquilo que nós não temos? É impossível. Só é possível dar o que se tem. Ponto. Não há como. Nós só damos
o que temos. Bom ou ruim, é o que temos. Bem, vamos continuar. O período de infância é um tempo propício para os pais modificarem o caráter dos filhos, ou pelo menos contribuírem com essa modificação através do bom exemplo e da boa educação. Aí nós vamos ler tudo e depois a gente volta comentando. Vamos ver se a gente tem tempo de parar nesse trechinho aqui. Heyman se mantinha dentro de um padrão de comportamento repetitivo e não estava disposto a olhar para si. Julieta se dizia triste, desorientada, cansada, mas ainda não dava sinais de que realmente desejava ser resgatada do mundo de ilusões em que vivia. Então, isso também é muito importante. Julieta se dizia triste, desorientada, cansada. Mas, esse é o grande problema. O Emmanuel mesmo tem uma lição que chama Mas e o Discípulo. Ou a pessoa, eu quero, eu desejo, mas, eu quero, mas, eu pretendo, mas, eu me proponho, mas. Tudo tem um mas. Uma lição muito, muito interessante. Ele vai trabalhar uma passagem do Evangelho de Jesus. Eu não sei se é aquele que vai falar vinde após mim, é uma dessas passagens que faz o convite de vir e segui-lo. Vim e segue, né? Aí, só que tem um mas, né? Como aquele jovem lá, né? Que Jesus vem falar, mas isso eu já fiz. Isso, já fiz também. Aí Jesus olha para ele e diz, então te falta uma única coisa. Vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Aí ele se entristece. É o mas. Então, Julieta se dizia triste, desorientada, cansada, mas ainda não dava sinais de que realmente desejava ser resgatada do mundo de ilusões em que vivia. E isso é a grande maioria de nós. Para não falar 100%, vamos dizer a grande maioria. Porque nós temos muitas e muitas ilusões e não estamos dispostos a abrir mão delas e nem sequer aceitá-las que elas são ilusões. Então, para a gente saber, a gente teria que fazer uma análise, uma verificação, uma ponderação. É isso que eu acredito. Isso que eu penso que é certo, que é justo, que é correto. Será que é? Então, deixa eu fazer uma análise. Fazer uma verificação. A gente não faz isso. Nós não fazemos. Bom, Júnior era alcoólatra e agora sentia culpa avassaladora. Sentia uma culpa avassaladora. Patrícia havia chegado ao fundo do poço, tanto é que ela tenta suicídio. E, em coma, só um milagre poderia salvá-la. Os dias foram passando e, aos poucos, Ernestino ia se recuperando. Claro, devido à delicadeza da cirurgia e à idade do cirurgiado, a recuperação se dava de forma lenta. Após alguns dias na UTI, foi para o quarto. Marcelinho foi a primeira visita que recebeu. Está tudo bem, Ernestino? Sim, amiguinho, sobrevivi. Quero que fique bem, mas tomara que não melhore muito. Menino, isso é coisa que se deseja para um amigo? É que, se melhorar muito, vai deixar o hospital e eu perderei sua amizade. Também interessante.
Quando eu lembrar Vicentino ali, coisa de criança mesmo, coisa de menino. Ah, muito legal. Bom, aí nós vamos interromper aqui e a gente acredita que nesse trecho há muitos pontos, há muitos detalhes bastante interessantes para a gente analisar e fazer uma ponderação com mais cuidado. Vocês já viram que nós já fizemos algumas pontuações, algumas observações. E a gente abre o espaço aí para dizer, viu, Márcia, Vicentina, que na hora que vocês quiserem falar alguma coisa, trazer alguma observação, ou mesmo fazer alguma pergunta, qualquer coisa, sintam aí a vontade para se manifestarem, ok? Bem, retomando aqui a nossa história, então vamos lá. No início a gente viu a família Lauser sofria, principalmente Reimann filho, que se sentia culpado em relação à tragédia ocorrida com a irmã. Bom, esta questão da culpa, isso aqui nesse trecho aqui, os que mais sobressai aqui é essa questão da culpa. E a culpa, ela vai nos trazer diversos sofrimentos, vários sofrimentos de diversas ordens. Nós temos trabalhado nos nossos estudos, nas nossas conversas, que o ser humano ele é composto de 4 campos, vamos dizer assim, existenciais. Isso é fato. É uma realidade que a gente pode constatar, qualquer um pode verificar por si mesmo. Basta olhar para si, está ao alcance de nossa comprovação, da nossa verificação. Quais são esses campos? Primeiro, de cima, vamos dizer, de cima para baixo, nós temos o campo espiritual, depois nós temos o campo mental, ou psíquico, ou psicológico, nós temos um campo emocional e nós temos um campo corporal. O campo corporal, ele é o primeiro campo, se a gente for olhar de baixo para cima, ele é o primeiro andar desta casa, deste edifício, desta construção que é o ser humano. O ser humano é uma construção, é um edifício. Então, o corpo é o primeiro andar. E o corpo vai expressar todo esse conjunto que vai desaguar em termos de comportamento, em termos de atitude, em termos de ação, de agir, de fazer, não fazer, nessa área. O campo emocional é o segundo andar desta casa. O campo mental ou psicológico é o terceiro andar. E o campo espiritual seria um quarto andar, ou aquele círculo que vai envolver e vai englobar esses 3 campos. Então, outro detalhe onde nós diferimos de todas as religiões do mundo, inclusive até da doutrina espírita, é que não existe dualismo no universo. Tudo funciona em trindades. Então, o ser humano é um ser trino. Trino. Num primeiro momento, numa primeira abordagem. É o fundamento, é o esteio da estrutura do ser humano, ele é trina. Nós temos um corpo, emoção e mente. Mas nós temos algo maior, que é o espírito. Esse lado espiritual. Não é o espírito em si, mas esse campo espiritual. Que geralmente, esse campo espiritual, ele vai ser resultante desses 3 campos, dessa trindade que nós mencionamos aqui. Ok? Então, nós, enquanto seres, enquanto espíritos, ou enquanto mônadas eternas, nós sempre vamos ter essa trindade. Jesus tem essa trindade.
Deus é o único que, nele, esta trindade é um. Mas nós não, os seres criados não conseguem fazer isso. Então, nesse aspecto, a gente difere, inclusive, da doutrina espírita. A gente vai contra. Essa é a realidade. Quer aceitar, aceite. Não quer aceitar, não aceita. Para mim, ó, tanto faz, tanto fez, não faz diferença nenhuma. Mas isso é algo verificável, é algo palpável, é algo que qualquer um pode constatar. Bem, então nós vamos ter uma culpa que vai permear todos esses campos aí. Vai permear. O problema todo é que o nosso campo espiritual, nós não temos consciência dele. Gente, ele para nós é como Deus, é algo que nem existe. Nem existe. É algo não existente. Ou a sua existência é por lógica, é por é algo que chega nela por matemática ou por definição, por lógica. Tem que haver questão lógica, de bom senso. Mas, igual Deus, Deus, por uma questão de bom senso, por uma lógica, por um princípio matemático, ele tem que existir, porque senão não importa que você, se você é materialista, eu não acredito em Deus. Então tá, você acredita no universo? O universo existe. Então o universo é Deus. Pronto. Tem que ter algo maior. Senão, entenderam? O princípio da coisa. Então o princípio é por aí. Bom, mas nós podemos, do nosso corpo, a gente deveria ter consciência, mas nós também não temos. Isso também é algo que você pode constatar, que você pode verificar. Nós podemos passar para quem quiser algumas atividades, alguns exercícios que você leva a efeito e você vai ver que a gente não é consciente do nosso corpo. A gente é consciente dos reclames do corpo. Quando a gente sente fome, quando a gente sente sede, quando a gente tem uma forte emoção, a gente percebe o impacto dessa emoção no nosso organismo. Por exemplo, o nosso rosto pode se avermelhar, as nossas orelhas podem esquentar. Aí você tem uma certa percepção disso, mas nem consciência se você não tem. Porque para ter consciência, tem que levar a atenção para lá, perceber isto, aí você descobrir, nossa, eu fiquei envergonhado, meu corpo enrubesceu, meu rosto enrubesceu, meu corpo vermelhou, esse calor que eu estou sentindo, mas você acha esse que suor. não percebe isso? Não. A nível consciente, não. Quantas vezes que você já teve isso e você não se dá conta? Você vê que é por vergonha? Eu mesmo. Algumas vezes. Pela raiva, pela vergonha, pela algumas vezes sim. Satisfação. Algumas vezes sim, mas a nossa nível de lucidez em relação a isso é extremamente baixo. A gente não tem essa lucidez, tanto é que a gente não se conhece. Porque se você tivesse esse tipo de percepção, você se conheceria. Antes de acontecer. Você entendeu? Você poderia aí aprender a ter autocontrole, a ter autodomínio, porque você está ganhando uma lucidez acerca de si mesmo. Então a gente percebe isso, tipo assim, passa um carro aqui, você viu o carro passando, olha que bonito, você achou o carro bonito. Aí a pessoa pergunta você, qual é a placa do carro? Hã? Não sei, qual é a cor dele? Ah, vermelho, mas quando você chega lá a ver, era branco, azul, amarelo. Por isso que esse negócio de crime, esse negócio de testemunha de crime é algo muito complicado. Porque a pessoa vai lá, jura que é uma coisa, quando vai fazer investigar, vai verificar, percebe-se que não era bem aquilo. Às vezes que a pessoa vai presa um lugar da outra. Devido a esse erro de testemunhos, porque a nosso nível de consciência... É como se a mente falhasse, né? Não, é o nosso nível de lucidez que não é tão grande assim, né? Infelizmente, nosso estado de consciência é o de sono, quer vocês queiram aceitar ou não. E a própria espiritualidade tem mostrado isso em diversas comunicações, em diversas mensagens. Todo conhecimento superior comprova e constata essa
realidade. Bom, então nós temos essa culpa nesses âmbitos emocionais, psicológicos, e isso vai desaguar no nosso campo físico, vai se manifestar no campo físico, que é o corpo, o campo corporal. Então, o Reimann Filho estava lá se sentindo culpado em relação à tragédia que acometeu a sua irmã, em função de quê? Dos seus comportamentos, das suas atitudes. Mas a pessoa não para fazer essa análise. A gente está falando do Vicentino, a gente não para fazer essa análise, fazer essa percepção, esse trabalho consigo mesmo. Ah, então estou sentindo isso por causa disso, daquilo. Se a gente fizesse isso, a gente conseguiria mudar. Mas nós não fazemos. A gente só vivencia o sentimento e fica preso àquele sentimento, e mesmo assim nós não temos tanta lucidez da questão. Estamos sentindo, mas estamos experimentando aquilo, mas felizmente falta algo mais, um gatilho a mais, um quê a mais. Bem, aí ele vai dizer que o Júnior nunca foi verdadeiramente amado por seus pais. Sempre esteve cercado de muitas babás, mas quase nunca recebia amor. O pai, sempre preocupado com os negócios, a mãe, sem estrutura emocional, perdida nos labirintos de seus medos internos, acabou por comprometer a infância do menino. Aí eu pergunto para vocês, quem de nós não, né? Pois é, isso que eu estou pensando aqui. Quem de nós não? A maioria provavelmente nem babá tem. Nem babá. É o irmão mais velho que cuida, a irmã mais velha, e mesmo assim, se você é o mais velho, ficou por conta da vizinha, talvez, ou até sozinho dentro de casa. Se virou. Entende? Se você tem a fortuna de ter tido uma babá, significa que seus pais, a sua família, tinham uma condição financeira melhor para lhe dar este recurso. Porque a maioria, te garanto que nem isso teve. E aquilo que nós estamos falando lá no início dos nossos estudos acerca dos pais. Uma passagem a gente comentou mais à frente aqui. Né? A gente abriu um parênteses e fazer um comentário acerca dela. Que a gente só pode dar aquilo que tem. Então, os nossos pais também não tiveram amor. Esta é uma bola de neve da humanidade que está passando de geração a geração. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Agora, mesmo que eu tenho para dar, não quer dizer que o outro se encontre apto ou em condições de receber. Jesus tinha muito para dar, mas nós não tínhamos condições de receber. Tanto é que ele vai dizer, nos orientar a respeito das pérolas. Cuidado com as suas pérolas. Observe bem para quem você está distribuindo as suas pérolas, porque nem todos têm condições de recebê-lo. Isso faz parte do processo humano. Como nós estamos num estado infantil, é verdade, a grande realidade é esta, nós estamos em diversos estágios infantis, uns mais, outros menos, mas estamos dentro dessa faixa aí. Quando aqueles que começam a atingir um estado um pouco de adolescência, eles nos parecem pessoas ímpares, pessoas diferentes, pessoas surpreendentes, pessoas extraordinárias. Vocês veem. Ah, mas um Chico atingiu o estado da adultice. Não. Não temos para nós que não. Ele chegou ao estágio ali da adolescência, por ali. Estágio de amadurecimento é muito mais além. É difícil, é algo complicado. Bem, então, a maioria de nós, a gente não tem amor. E pelo fato. Agora eu vou falar o contrário para vocês. Todos nós temos amor em abundância. Porque Deus ama a todos.
portanto, a cada um de nós. Esse amor está aí. Mas nós não temos condições de assimilá-lo. A gente não compreende esse tipo de amor. Agora, a gente fica na expectativa e na espera dos outros me amarem. Então, o ser humano é um ser tremendamente carente. Todo ser humano, extremamente carente. Nós temos uma carência, e a nossa carência vai além do campo emocional. Além do campo emocional. Existe uma carência corporal, existe uma carência emocional, existe uma carência mental, psicológica, e existe uma carência espiritual. A carência espiritual... Mental, espiritual, qualquer corporal, emocional, psicológica e espiritual. Essa carência espiritual vem dessa falta de percepção, de sensação que Deus nos ama. E também existe uma carência corporal. A gente sente falta de um abraço, de um carinho, de receber um afeto, um aconchego. Então, nós somos seres extremamente carentes, em diversas dimensões. Corporalmente é até menor, porque na infância o bebê, a mãe pega, todo mundo pega, que bonitinho. Então, a gente recebe um certo aconchego nessa carência. Então, aí até que a gente foi satisfeito até um certo ponto no campo corporal. Já no campo emocional e psicológico, o campo psicológico a gente não consegue compreender, bem, como é que é essa carência psicológica? Ela existe. No campo emocional que fica mais evidente para nós. E a gente fica querendo que o outro nos ame. Só que em vez dos outros nos amarem, o mais correto é eu partir para amar. Eu vou amar. Agora, como eu vou amar se eu não me amo? Porque, na verdade, essa carência ela é um buraco sem fundo, porque ninguém pode tapar a sua carência. O único que é capaz de tapar a sua carência é você mesmo. Então, na medida em que eu me ame, que eu gosto de mim, eu vou me sentir livre, liberto da necessidade de que o outro me ame. O problema é que o ser humano ele não tem maturidade suficiente para ver que ele tem que se cuidar. Aí ele prefere cuidar do outro. Em todos os sentidos possíveis. Quer ver? Eu já vi gente falar assim, nossa, eu não tenho coragem de comprar uma roupa nesse preço para mim, mas para o meu marido eu compro. Pois é, mas aí você vê nas mínimas coisas. Aí é uma questão de... falta de amor também, ó. De autovalorização. Né? Pois é, que acaba sendo... E assim é tudo. Entendeu? Mas só que nessa direção, o problema todo é que se a gente faz isso, estaria ótimo. Estaria ótimo. Porque você está atendendo o outro. O problema é que, e a dificuldade está é que, eu começo a cobrar do outro, você não me ama. Você não gosta de mim. Aí começa a exigir o amor do meu marido, do meu filho, da minha esposa. Pois é, mas eu acho que isso... Assim, é lógico que os pais da gente não tinham que dar, mas eu acho que isso devia ser uma reformulação desde cedo na criança, para a criança ter essa autoestima e se valorizar nesse sentido. O problema que está aí, minha sentina, é que nós falamos, é um poço sem fundo. Porque se o ser não se amar, não adianta o outro amá-lo. Eu não posso pegar meu amor e socar em você, entendeu? Eu estou falando, desde pequeno a criança devia aprender a se valorizar para ela aprender a se amar para depois amar o outro. Bom, aí tem que tomar cuidado de não entrar naquelas questões do narcisismo. Aí a gente começa a obrigar, achando que o outro é obrigado de gostar de mim e amar. Na verdade, esse é um processo autoeducativo, onde vai passar pelas linhas do equilíbrio, do bom senso, de uma lucidez, de um preparo. Bom, isso é um trabalho
complexo, difícil, como vocês estão podendo observar, não é tão simples. Os nossos pais não tinham esse ferramental para dar, e poucos no mundo hoje têm condições de dar essa orientação. As religiões falham nisso, porque não trazem isso. E todos os caminhos que a gente tem vai nos ensinar a atender ao outro, a prestar atenção no outro, ou nessas linhas emocionais de fé, dessas coisas todas. Mas não vai abrir esse campo de compreensão, de esclarecimento, de trabalho. Agora, esse é um trabalho que só cada um pode realizar consigo mesmo. Aprender a gostar de si mesmo e se libertar dessas exigências, tem que compreender que os outros não têm obrigação de gostar de mim. E mesmo se eles gostem de mim, mesmo se eles gostarem de mim ou me amarem, isso não vai tampar, não vai resolver a minha carência. Não vai resolver. É um trabalho complexo e difícil este que o ser que nós necessitamos fazer conosco mesmos. Não é tão simples. Bom, e com essa problemática todas, quem não tem traumas? Quem não tem problemas? Advindos lá da infância. O problema de a gente vai crescendo, a gente vai relevando essa carência, jogando para debaixo do tapete, e a gente vai começando a cobrar isso, manifestar isso de forma inconsciente, porque a gente não tem sequer consciência de toda essa realidade aí, de todas essas questões. E isso sai também na agressividade, né? Da pessoa. Isso vai, vamos dizer, sendo vomitado, sendo expresso, manifestado de diversas formas. Impulsos suicidas, impulsos viciosos, agressivos, violentos, depressivos. Sabe-se lá Deus como é que isso vai manifestar. Cada um expressa e manifesta isso de alguma forma. Mas a gente podemos ver que nós somos um ser, nós somos pessoas, seres que são extremamente caóticos. Na verdade é essa, nós somos pessoas caóticas. E por misericórdia a gente vive nesse estado de inconsciência que a gente não percebe esse caos todo. Se a gente começasse a perceber a loucura que nós somos, a gente também enlouqueceria mesmo. Nós nos tornaríamos loucos. Então, é misericórdia até a gente não ter essa lucidez de todas essas problemáticas, dificuldades íntimas que nós temos, todo esse caos que nós somos. Bem, ele vai falar o seguinte: todas as situações traumáticas vividas na infância produziram um adolescente inseguro, que, através das loucuras e do vício no álcool, tentava chamar a atenção de seus pais. Então, como é que isso desagou no caso dele e no caso aí de muitos de nós? Como é que a gente faz para chamar a atenção para si mesmo? Cada um de nós vai lidar com isso de alguma forma, tentar resolver isso de alguma maneira. Então, de qual maneira eu estou faço para resolver isso? O problema é como a gente não se conhece, como a gente não se percebe, como a gente não se vê, a gente nem sabe dar resposta para isso. E para a grande maioria, isso sequer existe. Isso não é uma realidade. Nem pensa nisso. Não. Nem pensa nisso. Não existe. Mereço outros. Talvez se jogar na vida ou se agarrar nessa busca desenfreada pelas coisas do mundo, pelas ilusões, pelos prazeres, pelas satisfações, pelas conquistas materiais, é uma forma de lidar, é a minha forma de lidar com todo esse caos, com todos esses problemas, essas dificuldades emocionais que eu sou. Conta dessa balbúrdia íntima que eu carrego. Aí eu me distraio lá no barzinho, me distraio com um amigo, com a novela, com o filme, com a televisão, com o rádio, com isso, e cada um de alguma forma, de alguma maneira,
De alguma forma, é uma fuga de si mesmo. No entanto, agora o mundo havia desabado sobre sua cabeça. E se a querida irmã morresse? Ele não iria se perdoar. É assim somos nós. Só em aqueles momentos traumáticos, naqueles momentos mais difíceis, mais contundentes, é que nos arranca de alguma forma desse estado de sono que nós nos encontramos e a gente se vê cara a cara com a verdade, com a realidade. Por algum tempo, e muitas vezes não muito longo. Nós também não conseguimos sustentar essa situação, essa condição. A gente ficaria mais doido ainda. Aí o que ele vai falar, mas a questão mais relevante era, o jovem mudaria seu comportamento? Esse aqui é o ponto. Então, é igual a questão da morte. Morre alguém próximo a nós, se os outros morrem lá, a gente nem se preocupa. Morreu fulano. Que pena, né? Que dó. Mas aí, quando alguém mais próximo a nós, que a gente está mais ligado afetivamente, ou a gente pensa que esteja ligado mais afetivamente e tal, a gente fica mais impactado. Né? Quando um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um parente qualquer, alguém mais próximo, meu marido ou minha esposa, meu namorado, um noivo, uma noiva, a gente fica mais impactado. Aí, por algum tempo, por alguns minutos, alguns momentos, a gente pensa nesse negócio da morte. Eu também vou morrer, né? Tá aqui, a gente fica abalado. Mas a gente nem se dá conta que o nosso abalo é porque aquela situação ali tá falando acerca de nós mesmos. Nem se dá conta disso. A gente nem se percebe isso. Aí a gente fica, né? Alguns momentos ali, 2, 5 dias depois, aí, daí a pouco não está lembrando de nada. A mesma coisa, né, dentro dessas situações. Naqueles momentos mais graves, aqueles momentos mais contundentes, a gente pensa, eu vou mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passar a agir assim. É igual a proposta. Todo final de ano, que é muito comum, né? Aí, esse ano agora eu vou emagrecer. Passa, já não emagrece. Só fica em dezembro. Regime da segunda-feira. Só fica em dezembro. Chegou janeiro, já nem lembro mais disso. Assim somos nós em todas as áreas. É o que vai dizer. Às vezes, mediante um abalo emocional, que nós chamamos essa questão do contundente, esse momento contundente. Um abalo emocional, uma doença grave. A gente faz 1000 promessas, mas após um tempo esquecemos. Exatamente o que a gente está falando. Nós estamos falando. A gente sofre um abalo emocional, uma doença grave, a gente passa por uma situação mais difícil, mais complexa, mais contundente. Aí a gente faz 1000 promessas. Ou a gente para pensar naquilo por algum momento, alguns segundos. Passou, acabou, foi. Assunto encerrado e arquivado. Mais um arquivo a gente cria. Joga lá e pronto. Bem, após algumas horas de tensão extrema, Julieta recebeu uma ligação. Era o Dr. Tibério informando que a cirurgia de Ernestina havia sido um sucesso. Como era de praxe, ele permaneceria por alguns dias na UTI e depois iria para o quarto. Apesar do alívio, todos continuavam apreensivos. Heyman, o pai, era corresponsável por muitas tragédias que aconteceram em sua família. Embora estivesse abalado emocionalmente, ele teve um momento de lucidez emocional. Essa que é a grande questão. Nós falamos aqui do estado de sono consciencial que a gente fica. E só nesses momentos graves, nesses momentos contundentes, nesses abalos, é que a gente desperta. É como se a pessoa chegasse e desse um sacolejão em você, você acorda, o que foi? Aconteceu? Aí você vê a pessoa na sua frente, você tem aquela lucidez. Aí a pessoa
foi embora, te falou o que tinha de falar, aí você, logo depois, você dorme outra vez e esquece. É esse o nosso estado existencial. Mas é triste ver isso, né? Estado este que vai nos levar a muitas e 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 muitas complicações. A gente podia ficar falando o resto da vida aqui muitas, que não ia chegar ao todo. É triste ver a gente assim, né? Enquanto nós não começarmos a trabalhar na construção da nossa lucidez, tem um retorno. da nossa conscientização, a gente vai ficar nesse estado fazendo confusão e fazendo bagunça. Prejudicando e sendo prejudicado. Então, vamos viver nesta harmonia, dessa desarmonia, nesse caos. Então, é possível me tornar lúcido? Sim. A proposta do nosso canal é dar para vocês algumas dicas, algumas orientações, indicar alguns caminhos. Porque aqui nós não estamos fazendo um trabalho objetivo na construção dessa lucidez. Nós estamos dando diretivas, dando alguma direção, apontando algum rumo. Ó, o estado é esse, a situação é essa, mas pode mudar. Agora, vocês vão ter que procurar os meios e as formas, as ferramentas para fazer isso. É possível realizar um trabalho deste? É. Mas não é fácil encontrar quem o ensine, quem vai te instruir, e um grupo que trabalha dentro destas linhas. Não tem. Difícil. Eles existem? Existem, mas não está no nosso alcance. Difícil ter acesso a esse tipo de coisa. A gente encontra trabalhos indiretos, meios indiretos, onde vai ter orientação, é um trabalho, vamos dizer, pelas bordas. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho desse. Quem vai trazendo a situação, vai mostrando, vai informando. Aí a pessoa vai se esclarecendo, vai entendendo, vai compreendendo, até chegar naquele ponto que a pessoa, eu acho que eu posso trabalhar por aqui, por ali, fazer isso, fazer aquilo. Então, é por aí. Bom, em função desse estado de sono, dessa confusão toda, nós vamos nos tornando corresponsáveis por muitas tragédias, por muitos problemas, por muitas dificuldades. Em relação aos familiares, às pessoas, seja no trabalho, na rua, no templo religioso, para todos os lados. A tomada de consciência. Para a gente não se tornar corresponsável por os problemas e as dificuldades nossas e dos outros, a gente tem que começar a ter lucidez, compreender, saber orientar, saber disciplinar, saber indicar, saber conversar, saber ajudar. Porque para tudo isso a gente tem que saber. Se eu não sei, eu vou fazer com base naquilo que eu sou, aí pode dar certo, pode dar errado. É complicado. Não é tão simples. Então, em função desse pequeno momento, desse choque emocional que ele recebeu, dentro das linhas do trabalho de Gurdjieff, ele vai chamar esses momentos de choques. Ele fala para ele, nós despertarmos, a gente tem que receber um choque. É esse aguilhão que Jesus se refere na sua linguagem. Na linguagem evangélica, é aguilhão, é o choque, aquela espetada. É como aquele aguilhão que você dá no boi. Cutuca o boi, ele pula e entra na linha. É a espora que você esporeia o cavalo e sabe que é hora de correr, ou que tem que correr, etc. Exatamente isso. Então, nesses traumas que a gente recebe, esses choques emocionais, a gente de repente acorda
por alguns segundos. Nosso problema é esse. A gente acorda por alguns segundos e logo a seguir a gente volta ao estado de sono. Quando não, a gente começa a procurar justificativas, desculpas para nossas atitudes, para o nosso comportamento. Ah, mas eu fiz assim por causa disso, eu agi assim por causa daquilo, por esse motivo. A gente vai arrumando um monte de justificativas e desculpas. A gente não tem sinceridade consigo mesmo. Bem, na sala de espera do hospital, observou Julieta e pensou que, ao longo dos anos, esse é o Heyman, nunca ouviu os clamores da esposa. Nunca parou para ouvir a esposa. Quais eram os reclames dela? Quais eram as dificuldades que ela tinha que apresentar? E, com isso, adubou sua baixa autoestima. Além disso, o fato dele não ser homem de uma mulher só contribuiu com certeza para o caos emocional da companheira de tantos anos. Bom, aqui tem diversas questões aqui. Gente, o tempo está avançando, está correndo, não sei nem se a gente vai estar tempo de trabalhar tudo. O texto apresentou hoje para nós. O grande problema é que a gente se tornar responsável pelo outro é algo complexo e complicado, porque eu não posso resolver os problemas do outro. Nós não somos solução para as problemáticas dos outros. A gente pode até dar um apoio, ajudar, dar uma orientação, mas o trabalho, isto compete a cada um de nós. Então, no caso do Heyman aqui, se ele fosse uma pessoa lúcida, consciente, um homem resolvido, aí sim, ele poderia olhar para a esposa dele e levar para ela algumas diretrizes, dar para ela algumas ferramentas, indicar algumas ferramentas, alguns meios, algum apoio para ela se superar, para ela se resolver. Isso a gente pode fazer. A gente pode até observar Jesus. Jesus ele nunca disse, eu te curei, eu te salvei, eu vou te salvar. Isso é coisa de religioso, fanático, atual. Que quer julgar nas costas deles a responsabilidade para a sua salvação. Mas isso fica muito mal, né? É muito ruim. Aí o que a gente faz? A gente arruma uma desculpa, uma justificativa. Não, ele derramou o sangue para nos salvar, mas só se eu acreditar nisso. Fácil e simples, né? Ora, se ele pode nos colocar nas costas, nos carregar, porque então já não fez isso, carregou a humanidade toda, 500 de anos atrás, deixa a gente passar por tudo isso, se a questão é tão simples assim. Então, eu vou falar para vocês, muito nego e muita nega, muita gente vai ficar decepcionada depois que morrer. É o que mais tem. É o que os espíritos nos colocam para a gente. Gente, do lado de cá, tem nego lastimando, se lastimando de todos os jeitos. Lastimando de todos os jeitos. Como é que tem aquela palavra que a gente falou lá que ontem aí? Não, a pessoa chega lá de lá e se arrepende. O que tem de arrependidos, nós. É difícil encontrar um que morre e não se arrepende. Acho que nem Chico, sabe? Assim, se você for analisar a vida dele toda, talvez ali eu poderia ter feito melhor. Hoje que eu paro para pensar também, antes de como é que eu não aproveitei, eu tive tantas oportunidades boas, como é que eu não tinha cabeça para aproveitar essas oportunidades? É algo difícil. Se arrepender. Agora, tem uns, o Chico Xavier, por exemplo, eu acredito sim que ele chegou, em função de tudo aquilo que ele fez, no nível que ele já alcançou, chegou do lado de lá e está, vamos dizer, bem resolvido, ou mais ou menos bem resolvido consigo mesmo. Saber, não, eu fiz o que estava dentro do meu limite, dentro das minhas possibilidades, né, dentro daquilo que era possível e tudo mais. Ele era bem consciente. Então, essa é essa grande situação. A maioria de nós não, a gente carrega uma questão de
culpa, o que a gente não trabalhou. Então, a gente for olhar a vida do Chico, ele passou por situações, por problemas, e a gente fala assim, eu jamais teria condições de dar conta daquilo. Não daria jamais. Então, ele ganhou, alcançou uma lucidez, um entendimento, uma compreensão, com certeza, de chegar lá num estado diferente, totalmente diferente. Mas a gente tem que trabalhar dentro das linhas do bem. A gente não faz isso, né? A gente faz muita besteiras por aí. A maioria dos homens, por exemplo, eu estou para conhecer homem também que não tem mais de uma mulher, né, que não trai. Difícil. Uma série de razões, de fatores, que não vou entrar aqui, que nem tempo tem para a gente abordar isso. Mas é difícil. Pelo menos uma boa maioria aí, complicado. Bom, infelizmente a reflexão durou pouco. É isso que acontece com todos nós. Heyman tinha uma visão especial para os negócios, porém era cego para os assuntos dos sentimentos. Gente, a maioria de nós, todos nós, a gente tem uma percepção, uma lucidez para algumas coisas, para outras. E olha, e não adianta diplomas, conquistas racionais, inteligência. Você vê que as pessoas inteligentes pra caramba, mas emocionalmente é um atraso, ou emocionalmente uma determinada área tem um certo controle. Isso somos nós. Cada um de nós varia. Nós temos. Cada um é um ser, cada um é uma individualidade. Então, eu tenho determinados pontos fortes e um monte de pontos fracos. E assim, todos nós. A gente tem que ver o quê? Por isso a necessidade de se conhecer. Mais, né? A necessidade de se conhecer. Na medida que eu vou me conhecendo, eu vou vendo quais dificuldades que eu tenho, quais os problemas que eu tenho, de bom e de ruim. E tentar resolver, tentar solucionar. Por isso que o processo de autoconhecimento é fundamental. Ele vai falar, ele avaliava com maestria os andamentos dos negócios, mas nunca conseguiram avaliar a própria existência. Mas isso aí também não é um problema só do Heyman, não. É de quase 100% da humanidade. A gente não vai falar de 100%, porque vai ter exceções aí. Com certeza tem aqueles que conseguem olhar para a sua existência e fazer uma avaliação, fazer uma ponderação. Existem, sim, pessoas que conseguem fazer isso. Mas a maioria de nós, não. Ele não sabe fazer uma avaliação. Aliás, isso é um exercício, uma atividade que a gente deveria fazê-lo. A gente devia tirar um ano sabático, por exemplo, se refugiar em algum canto por aí e começar a analisar a própria vida. Mas a gente pode fazer isso no dia a dia. Antes de dormir, tirar uns 10 minutos do nosso dia. O que vale 10 minutos? Nada. Só que vocês vão ver, faça esse exercício. Vai ser essa proposta. A partir de hoje eu vou tirar 5 minutos. Muita coisa não. Para você começar, você deitar, você vai sentar na sua cama e vai pensar, como é que foi o meu dia, minha vida, como é que é. Vocês vão ver que vocês vão fazer isso 2 dias no máximo. O terceiro você já nem está lembrando disso mais. Gente tem dificuldade. Não, a gente não consegue perseverar, persistir. Por isso Jesus vai dizer, só aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente começa um curso, desiste. A gente começa a participar de um grupo, desiste. Ah, não gostei, o fulano era feio. Ah, a ciclana olhou para mim com uma cara esquisita. O Beltrano me falou isso. A gente começa a arrumar justificativos e motivos, os mais diversos, para a gente afastar e não nos empenharmos nessa proposta de autoconhecimento e de aprendizagem. Até que mesmo, nosso grupo mesmo começou com 300 pessoas, aí hoje tem uns gatos pingados. E por isso você pode ver aí o sucesso dos vídeos, dos nossos vídeos no YouTube. 20 pessoas é muito. 100 pessoas, nenhum. As pessoas não querem. Não tem essas propostas assim. Quando a gente começa a falar assim,
Ih, mas aquele Carlos é chato, sujeito aborrecido, o assunto dele é só esse, ele não muda o disco, e vem por aí afora. Ah, não, eu não quero ficar para baixo, não. Bem, meus caros, se não vai ficar hoje, vai ficar amanhã. É questão de escolher quando é que você quer ficar e cada um tem o direito de decidir quando e onde. Fiz o evolutivo de cada um, né? Uma hora eles vão despertar. Uma hora desperta. Por isso a gente fala, se os nossos vídeos der um despertão numa pessoa que seja, a gente já fica contente. Já foi um grande passo. Cada ser imortal traz para a vivência física a personalidade forjada no outros tempos, nós falamos sobre isso, a gente não concorda com essa observação. Antes ele vai falar assim, Heyman teve uma boa infância, o pai. Ele foi amado por seus pais, nunca enfrentou dificuldades financeiras e ele não soube levar isso para os filhos. Então, nesse ponto, como pai, ele falhou. No entanto, a sua personalidade arrogante e prepotente era uma herança espiritual dele mesmo. Isso aqui é um ponto fundamental. Não sei se nós vamos ter tempo para ver tudo aqui. E aqui agora vai ter uns pontos bastante importantes aqui. Esse é um deles. Todos nós somos resultantes, somos herdeiros de nós mesmos. Que nós somos hoje o resultado daquilo que a gente foi. Então, aqui nós já falamos. A única coisa que explica isso é a reencarnação. Não existe outra explicação. Se você tiver, me coloca que eu quero saber. Desejo ardentemente conhecer. Porque isso vai estar próximo da verdade, vai ser a verdade. Porque a verdade é a reencarnação existe. Porque não tem outra forma de como que eu nasço em determinada situação, porque eu sou o que eu sou. Porque você é o que você é. Porque você já teve outras vidas nas quais você foi de uma determinada forma que hoje leva você a ser assim. Então, se você é prepotente, invejosa, rancorosa, odienta, irada, medroso, vaidoso, tudo o que você é o resultado daquilo que a gente foi lá atrás, a gente vem carreando isso. E só vai mudar quando a gente mudar, quando a gente se transformar. Senão, é uma bola de neve que, ou seja, enquanto nós não fizermos um trabalho sobre nós mesmos, nós não vamos sair desse mundo e nem dessas circunstâncias que nós nos encontramos aqui. A gente já pode até sair desse mundo, mas a gente vai para um outro mundo similar e igual a este. Então, a salvação é resultado de uma construção por cada um, do própria pessoa, do próprio ser. Infelizmente, não é Deus, não é Jesus, não é ninguém pode vir cá e te arrancar você daqui e levar você à força para qualquer outro lugar. Nem para o céu, nem para o paraíso. Primeiro, você não vai dar conta de conviver no paraíso. Não vai. Te garanto isso. Viver no paraíso, você tem que ser uma pessoa sincera. Você é? Analise. Quantas mentiras você fala, você engana, trapaceia, até você mesmo. Nós temos um universo de sombras dentro de nós. O que são essas sombras nossas? É um monte de problemas mal resolvidos. Como que a gente vai para o paraíso? Chega no paraíso, você vai encontrar aqui um monte de gente que vai olhar para você assim e ver você tal como você é. Suas mentiras, suas falhas, suas dificuldades. Você resolveu isso? Se você não resolveu, a morte não vai te transformar em anjo. Nada te transforma em anjo, em santo. A única coisa capaz de fazer isso é você mesmo, trabalhando sobre si. Mas para você fazer isso, tem que se conhecer. A gente tem que aprender. A gente tem que analisar, tem que ver as dificuldades, resolver aquilo. Trazer as nossas sombras para a luz, para a gente possa resolver. O que é isso? Quando eu olho para uma dificuldade minha, eu tenho um defeito, um problema meu que eu guardo lá, eu nem tenho consciência dele, escondido da minha visão, da minha percepção. Quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu começo a ver.
Ai, gente, eu sou arrogante. Ah, eu sou prepotente. Ah, eu conto mentira aqui, eu derrapo ali. Eu tenho essa, tenho aquela dificuldade. Aqui nós vamos pontuando um monte de dificuldades. Cabe a você voltar para si e ver se você tem essa dificuldade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vendo os problemas da família Lauser e tentando trazer elas para nós. Então, o Lauser, ele era prepotente, arrogante. E eu sou arrogante? Não, de jeito nenhum. Então começa a se observar, começa a se ver. Quando você está conversando com uma pessoa que está abaixo de você, do seu nível financeiro, social, cultural, como é que você se comporta? Você quer, se por acaso vem aquele sentimentozinho assim, de você se sentir assim, melhor do que ela? Estou por cima da cocada preta. Vulgarmente no paraíso, aquele se sente melhor do que o outro, lá. Você vai bater lá, quando você olhar para aquelas pessoas lá, você vai ver que ele é muito, muito bem. Você vai sentir que ele estão muito acima de você. Estou fazendo lembrar da parte do Evangelho da Rainha, lá que chegou lá, os súditos, aqueles que pediam na porta dela. Porque, sabe, tem uma força de presença emocional da pessoa, de moral. Uma pessoa, quando tem uma moralidade, isso irradia dela. Quer ver um exemplo desse? Assim, só para dar uma ideia. Você já encontrou mulheres masculinas, principalmente nas mulheres, essa sensação é mais forte, masculina, aquele que vulgarmente chama sapatão, a gente não quer usar esse termo. As mulheres masculinizadas, homossexual, mulher. Você já chegou perto dela e sentiu aquela força de homem nela? Você sente assim que parece que você está na frente de um homem. Você já sentiu isso? Eu já. Pois é. Muito. É algo desse jeito. Só que em outro nível. A força moral. Por isso que muita gente vai chegar no plano espiritual e vai ser massacrado. Vai ser massacrado. Porque a gente não fez a construção de nós mesmos, a estruturação emocional, psicológica. É complicado. Você está fazendo lembrar daquela minha amiga lá, que a outra falou assim, a outra te derrubou assim, ela paga suas contas? Então, por exemplo, uma pessoa carente, você acha que tem condições de ficar no paraíso? Não tem, gente. Paraíso não é para carente. Paraíso é para pessoa resolvida, consciente, amadurecida, trabalhada, lúcida, que tem um patamar que, infelizmente, nós não estamos. Interessante, né? Porque a gente vê que o 8 é mais ou menos assim. Eu falei que eu não estou de conviver com o 8. Agora, você imagina quando tem esse outro lado aflorado e bem trabalhado. Bem, aí vai falar que nós já trabalhamos isso, né? O caso de Patrícia era semelhante, depressiva, desde criança, reencarnara com peso nos ombros, denominado culpa. Isso é uma questão que a gente já trabalhamos aqui. A maioria de nós carregamos uma culpa maior ou menor. Nós temos diversas culpas e a gente tem que saber ver quais são os problemas que eu tenho nessa área, a nível emocional, né? Porque a nível psicológico não dá conta de ver mesmo. Pelo menos a nível emocional está ao nosso alcance. E o que nós somos hoje, é que a gente já está falando, é resultado das nossas vivências, por isso a gente é herdeiro de si mesmo. Então, o período da infância é um tempo propício para os pais modificarem o caráter dos filhos, ou pelo menos contribuírem com essa modificação através do bom exemplo e da boa educação. A gente já trabalhou isso, falamos um pouquinho sobre isso. Infelizmente, aquilo que nós já dissemos, só podemos dar aquilo que temos. Então, se eu não sou uma pessoa que trabalhei sobre mim mesmo, se eu sou uma pessoa que eu não me eduquei, não me autoeduquei, não fiz um trabalho de autoeducação comigo mesmo, não tenho consciência, não tenho percepção, eu vejo os defeitos do meu filho e muitas vezes acho até bonitinho. Ah, que bonitinho, que gracinha. Ah, não pode bater, não pode corrigir porque traumatiza. Aí a gente vai arrumando um monte de problemas e criamos monstrinhos. Porque a gente é um monstrinho. Nós somos um monstrinho. Temos diversas deformações.
emocionais, psicológicas, espirituais. Aí, nós transmitimos isso para os filhos. Eu acho que essa força de vontade que a gente tem que ter para melhorar, enxergar os erros e melhorar, eu acho que é essa que a gente vai esmurecendo, como você falou. Posso fazer 2 dias ou 3, tipo assim, esse lado, à noite, por exemplo. Deixa eu ver onde eu errei hoje. Aí daqui uma semana eu largo. Eu acho assim, tem que ter uma garra, tem que ter uma força de vontade grande. Isso que eu vou falar aqui, né? Heyman se mantinha dentro de um quadro, de um padrão de comportamento repetitivo e não estava disposto a olhar para si. A situação da maioria de nós. Primeiro, na medida em que eu não trabalho sobre mim, que eu não faço as correções que necessitam ser feitas, todos nós entramos em repetição. Porque a gente falou que a evolução ela é espiraloide, ou seja, ela é feita de repetições. Então, nós vamos repetindo. Em vida após vida, nós estamos repetindo os mesmos padrões de comportamento, de atitude. Enquanto a gente não quebrar isso, começar a fazer um trabalho de autoconhecimento, de autossuperação, de resolução das nossas questões, a gente vai repetir. E por isso que é importante essa questão que o Vestidinho está falando, da perseverança. Perseverança. De vontade mesmo. Aí, para isso, eu tenho que ter vontade, eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Só que aí ele vai esbarrar em outro ponto. A gente não está disposto a olhar para si. E a gente começa a ver tantos problemas, tanta dificuldade, como que o Vicentinho está falando ali, ele vai se sentindo tão incomodado que a gente prefere pular fora do barco. Desistir. Só que, com isso, a gente vai criando mais confusão, a gente vai criando desarmonia, vai criando conflitos, e vai gerando sofrimento e dor. Então, nós estamos naquele estado, a gente vai caminhando, gerando dor, sofrimento, até chegar no ponto, quando for tão dolorido, tão sofrido, aí a gente não dá conta mais, a gente entra num estado de cansaço. Aí vai falar, não, agora eu quero mudar. Isso a gente pode observar na literatura espírita, isso que você está falando. Os espíritos que estão lá no plano espiritual, naquelas situações de dificuldade, de trevas, ou de sofrimentos, ou no umbral, ou de dor, eles só podem ser ajudados quando eles saturam. Chega naquele cansaço. Não aguento mais. Cansei. Aí a gente lembra de Deus. Aí vem a prece verdadeira, sentida, honesta, sincera. Aí ele pode ser ajudado. Só que a gente vai esperar entrar nesse estado. Bom, escolhas de cada um. Não é o mais apreciável, não é o melhor. Então, nós podemos mudar o nosso quadro, a gente pode mudar a nossa situação. Está em nossas mãos o querer. Agora, eu posso decidir por adiar isso, por fugir disso, por não aceitar nada disso. Vocês podem falar, esse caso é um grande mentiroso, um grande pateta, está enganando. Tudo bem, sem problemas, é a escolha de cada um. A grande verdade é o seguinte, é que nós já falamos de outras oportunidades. A verdade é a verdade. Ela não nos pede para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, a permissão para ser tal qual é. Ela não pede a nossa aceitação, a nossa concordância. Para ela, tanto faz se eu discordo, se eu não discordo, se eu concordo, se eu aceito, se eu não aceito, se eu rejeito, se eu critico. É independente. Em algum momento eu vou estar cara a cara com ela, cara a cara com tudo isso. Eu posso começar a fazer isso agora. E eu não estou pedindo para vocês aceitarem nada, muito antes, pelo contrário. A gente deu
as colocações, expomos, olhe, se observe, veja, comprove e verifique por você mesmo. É essa a proposta do nosso canal. Que cada um verifique e comprove por si mesmo. E aí você vai poder tomar a sua decisão de forma consciente, de forma lúcida. Escolher aquilo que você vem a partir daí considerar ser o melhor para você mesmo. Agora, nós estamos trazendo essas coisas aqui, todas essas ponderações, não é para julgar ninguém na depressão. Muito antes, pelo contrário. Nossa proposta é que você desperte, constate, porque aí você pode mudar. É aquilo que a gente já falou em algumas oportunidades. Porque eu só vou procurar um médico a partir do momento que eu vejo, que eu concorde, que eu aceite que eu estou doente. Aí eu vou procurar um médico. Aí eu vou procurar um remédio, e só o médico me pode fornecer, que eu não sei, se você já sabe o remédio, se você é médico, se você estudou, aí você pode passar a fazer essa autorreceita. Mas se você não sabe, você tem que buscar. Procurar entender, procurar compreender, para tomar pé da situação. Então não é motivo de se deprimir. Antes, pelo contrário, como diz no Evangelho, e uma luz no mundo raiou. Que mundo isso? O nosso mundo íntimo, a nossa consciência, o nosso ser. Nós somos o mundo. Uma luz raiou. Que luz é essa? O conhecimento, a informação. E ela chega como uma boa nova, ou seja, uma esperança, uma oportunidade que eu tenho de trabalhar, de entender, compreender e mudar, modificar, crescer. Ou você quer ser carente o resto da sua vida? É uma escolha que você pode fazer. Se você prefere continuar carente, cobrando dos outros afeto, entendimento, compreensão, ok. Eu penso que sua vida vai ser um inferno, você vai ver um monte de perturbações. Bom, mas é uma escolha. Eu não. Eu prefiro resolver as minhas questões, me tornar uma pessoa estruturada, lúcida, capaz de me manter sozinho sobre minhas próprias pernas e caminhar com segurança, com tranquilidade, sabendo os caminhos e por onde ir, onde pisar. Consciente, lúcido. Essa é uma escolha que eu faço. Ter lucidez. Bom, é isso. Finalizando aí, alguma questão, Vicentina? Márcia? Não. Tudo ok? Puxão de orelha, legal. Então, lá, gente, não é puxão de orelha. É ter esperança. E dentro dessa proposta, vamos então orar agradecendo a Deus a oportunidade. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, médico, orientador maior de todos nós. Nesses instantes, ao finalizarmos as reflexões desta noite, gostaríamos de vos agradecer a oportunidade de podermos, Senhor, nos conscientizarmos, nos embasarmos dessas informações, desses conhecimentos, tendo a oportunidade de passarmos a olhar para nós mesmos com um novo olhar, uma nova perspectiva, e abrindo aí o campo para a nossa cura, para crescermos, amadurecermos. Te agradecemos a presença das nossas companheiras no plano físico e de todos aqueles corações que se reuniram a nós a partir dos planos espirituais da vida, para todos os quais rogamos, Senhor, as tuas bênçãos.
agradecendo aqueles que nos ampararam, nos assistiram, nos orientaram a partir dos planos superiores da vida, ou seja, os nossos orientadores e coordenadores espirituais. Te agradecemos pela oportunidade do conhecimento, te pedindo abençoar a família Lauser, o autor da obra, e de todos aqueles que contribuíram para que esta história, essas informações, essas orientações, esse conhecimento chegasse até nós. Abençoe todos esses corações, abençoe os membros do grupo Conhecer, e em particular, Senhor, a todos aqueles que vierem a nos ouvir ou assistir de futuro. Abençoe a todos eles, abençoando a todos nós e a humanidade por extensão. Te pedimos, Senhor, permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Ô, Márcia. Oi. Espera aí, Cintinho, deixa eu finalizar o vídeo aqui, ou tem a ver com o assunto, não? Pode tirar, eu achei que tu ia sair. Não, ainda não.